Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, hoje nós vamos fazer uma análise de um culto um pouco antigo, mas que nós conseguimos resgatar aí uma fala de um ancião muito famoso. Então minha esposa, Ma Oliver, e eu, nós vamos fazer a análise porque me chamou muita atenção e eu fiquei muito triste com as falas desse ancião. Eu acho que é muito importante a gente poder dialogar sobre isso. Sim, com certeza. Porque a gente devemos prestar atenção nesse áudio. Como os demais áudios, a gente sempre pede muita atenção. Por quê? Porque são falas que é dita de uma forma velada, de uma forma que parece ser inofensiva. Mas por trás dessas falas existe crime, existe sugestão de crime, existe ali um machismo, existe coisas que a gente vai deixar para que vocês mesmos escutem e avaliem por suas próprias conclusões. Eu confesso a vocês que quando eu ouvi esses áudios, eu fiquei extremamente indignado. Sim. Porque é um dos piores áudios que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu não acredito que um ancião, ele é de Sumaré, o nome dele é Alarico Munhoz. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas essas falas para mim me bateu uma grande indignação. É indigno porque se trata de uma pessoa que é um representante religioso, que é uma pessoa até de uma idade que deveria dar exemplo porque a forma com que ele fala sobre mulher nesses áudios, vocês vão poder avaliar também, escutar e avaliar que exemplo que ele está deixando para os homens, para os rapazes, para os jovens que está vindo aí. Qual é o exemplo que ele está deixando? Ele está ensinando para esses jovens, para esses rapazes que estão de repente noivos, namorando, ou que ainda vai começar a namorar, vai começar ali uma relação e futuramente vão ser homens casados, a agirem da mesma forma que ele está agindo. Por quê? Porque na cabeça desses rapazes, desses jovens, o ancião, o cooperador, a pessoa que está à frente ali no ministério, ele é espelho, ele é exemplo. Então, qual é o exemplo que esse homem ele está dando como cidadão, como suposto servo de Deus, como suposto crente? Qual é o exemplo que ele está dando para aquelas pessoas que ele está ali influenciando? Principalmente rapazes, jovens, homens que futuramente vão se tornar homens casados, a agirem da mesma forma que ele. Então ali a gente já prevê futuros sofrimentos, futuras relações tóxicas, futuro sofrimento para mulheres. De repente a moça tá ali, vai querer casar, vai querer namorar com um desses rapazes que escutou esses conselhos, que escutou aquela palavra pregada por ele, achando que vai ser feliz, mas mal sabe ela que de repente ele vai reproduzir aquilo que ele escutou. Porque na cabeça dele era uma coisa certa, porque estava vindo de alguém que deveria ser exemplo para eles, mas que na verdade não é exemplo nem para si mesmo. E eu falo uma coisa principalmente para as mulheres. Eu tenho 5 áudios aqui. Os 3 primeiros áudios falam diretamente para o ministério. Eu acredito que esse culto foi talvez uma ordenação de alguém, ou foi para apresentar alguém para o ofício, né? Eu acredito. Porque os 3 primeiros áudios que eu vou colocar aqui é diretamente ao ministério. E os 2 últimos áudios que eu vou deixar para o final são diretamente para as mulheres, as irmãs, esposas dos irmãos do ministério e as mulheres no geral. E aí, aonde eu vou deixar já uma reflexão já de início. Se eu, como homem, me bateu essa indignação, eu confesso, mulheres, vocês vão ficar mais indignadas ainda.
Porque eu já apresentei esse áudio para algumas mulheres, minha esposa e mais algumas outras mulheres, e todas, minha sogra, enfim, ficaram todas indignadas. Vamos para o primeiro áudio. Sim, vamos lá. Vocês estão vendo o ministério que ele não põe gente ruim nessa obra para nada. Deixa só passar lá. E vai saber se vai salvar. Porque gente ruim só dá prejuízo. E gente boa só dá lucro. Bom, gente boa só dá lucro e gente ruim dá prejuízo. Não coloca gente ruim no ministério. Coloca gente boa, certo? Então aqui ele está dizendo o que é por trás dos bastidores, lá no meio do ofício ministerial. Ele já está deixando bem claro ali que quem escolhe são eles. Eles vendem para a irmandade, para o povo da igreja, que as pessoas do ministério são pessoas reveladas por Deus, confirmadas por Deus para aquele cargo. Mas ele deixou bem claro ali que pessoas ruins, quem são essas pessoas ruins? São questionadores. São as pessoas que não concordam com eles. Pensadores. Críticos. Entendeu? Pessoas que não engolem qualquer coisa que se põe à frente dela. Então, ele fala que essas pessoas, Deus não coloca no ministério, mas na verdade, eles não colocam essas pessoas lá. Entendeu? Eles não aceitam esse tipo de pessoas lá, porque eles querem pessoas para obedecê-los e não para questioná-los, não para colocar eles contra a parede. Então eles colocam lá que Deus não coloca gente ruim no ministério. Só que o que acontece? Partindo-se do pressuposto que todo ser humano foi criado por Deus. Então, se a gente fala que um ser humano é ruim, nós estamos dizendo que uma criação de Deus não foi boa. E aí, quem pode julgar quem é bom e quem é ruim? Eu posso dizer que o Michel é uma pessoa ruim, de repente porque ele tem uma mania, ou ele tem uma forma de falar, ou ele acredita em alguma coisa que eu não concorde? E da mesma forma ele para comigo? Claro que não. Isso não é uma questão para definir se a pessoa é boa ou é ruim. Mas eles definem quem é bom e quem é ruim. Só que fica aqui uma pergunta. Será que as pessoas que eles julgam ser pessoas ruins, será que o dinheiro delas também é ruim? Será que quando ela vai lá na porta entregar para o porteiro a sua coleta, vocês têm a dignidade, que aliás vocês não têm, né? Mas se vocês usam da dignidade para falar para essa pessoa e falar assim, olha, você não é uma boa pessoa, então nós não recebemos a sua coleta, não recebemos aqui a sua contribuição. Será que vocês fazem isso? Não fazem, né? Aliás, falta para vocês dignidade para isso. O dinheiro das pessoas não é ruim. Vocês julgam pecadores dentro da igreja, pessoas que de repente erraram em alguma coisa, tiveram uma fraqueza, vocês julgam essa pessoa de pecador. Mas eu nunca vi vocês barrarem essas pessoas de darem coleta. Quer dizer, ela é pecadora, mas o dinheiro dela não. Vocês julgam uma pessoa se ela é boa, se ela é ruim para o ministério, mas aquelas que vocês julgam ser ruins, o dinheiro delas não é ruim para vocês. Então, pessoas, vamos acordar, vamos abrir nosso olho para essas coisas que acontecem dentro da CCB. Então vocês estão esperando o quê? Cair fogo do céu para vocês acreditarem naquilo que nós não estamos falando, estamos provando, mostrando A por B. Estamos mostrando o pau e a cobra morta para vocês. Agora, se vocês querem continuar acreditando em fábulas, em lendas, em fantasias, aí fica com vocês. Mas lembre-se, no último dia, Deus não vai tomar o culpado por inocente e nem o inocente por culpado.
Então não chegue lá diante de Deus e finja-se de inocente, dizendo que você não sabia. Você está sabendo hoje aqui. Através desse vídeo, de outros vídeos, você vai estar sabendo. Então você já não é mais inocente. Meu bem, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou passar o áudio de novo e eu vou fazer uma pergunta para você aqui, ó. Vocês estão vendo o ministério que ele não põe gente ruim nessa obra para nada. Deixa só para salvar. Deixa só para salvar. Então, não põe gente ruim no ministério para nada. Deixa só para salvar. Então, quem está dentro do ministério são pessoas boas. Então, quem está fora são pessoas ruins. Deixa só para salvar. E ele coloca aqui, isso se Deus salvar. Esse discurso dele, num áudio de 24 segundos, é discriminatório? Com certeza. Discriminatório, e ele é soberbo. Porque quem é esse comedor de arroz e feijão para dizer quem vai ser salvo e quem vai ser condenado? Nem ele pode garantir a salvação dele. Eu poderia dizer que ele está condenado, porque a sujeira que sai da boca dele vem de dentro do coração dele. E se no coração dele tem isso, eu acredito que ele não tem lugar no lado de Deus. Porque uma pessoa que fala as asneiras, as groselhas que ele fala nos decorrer dos áudios que vocês vão escutar, não pode ter parte com Deus uma pessoa dessa. Mas mesmo assim, eu ainda não o condeno. Não condeno ele. Eu acho que ele não tem. Mas condenar ele, dizer que ele não está salvo, ou que ele está salvo, isso eu não posso dizer. Isso não pertence a mim, pertence a Deus. Então, está respondida a sua resposta. Com certeza. Então, esse aqui é o primeiro áudio discriminatório. Agora nós vamos para o segundo áudio, onde ele explica sobre a questão do ministério ali. Né? Vamos lá. E uma luz, uma sabedoria. Nós tem um outro diácono lá também, mais velho. Já foi ordenado junto comigo. Mas o irmão divino ajuda em tudo. O outro é um trator para trabalhar também. Só que é um pouco nervoso. Ele ajunta e espalha. Ele é a galinha. Vamos para juntar, mas vamos para espalhar também. A galinha não faz assim. Juntem, né? Coitado dos pintinhos, tem que buscar longe, né? Oh, coisa ruim atrás de galinha, né? Chamou os pintinhos, deixa comer lá, ela espalha tudo. Isso aí que custa. Vamos lá, ele fala o caipirês, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando dos conservos, dos amigos dele. Então quer dizer, quem está de fora são pessoas ruins. Quem está dentro são pessoas boas. Mas ele começa a falar dessas pessoas boas. Ele começa a falar desse meio de pessoas boas, que existem pessoas lá que ele coloca como pessoas encostadas. Qual é o termo que ele usa? Mas aí que tá, ele não se contradiz nisso? Quando ele pega e fala que dentro do ministério só tem pessoas boas, só são colocadas pessoas boas lá? Se lá só tem pessoas boas, como que lá tem pessoas preguiçosas e pessoas que espalham? Ele está falando isso do próprio amigo dele, do diácono de uma cidade. Ele está falando que o cara é preguiçoso e o cara só espalha que nem galinha. E ele faz essa analogia. Ele compara um homem a uma galinha e ele ainda fala que galinha o bicho ruim. O bicho ruim. Ele ainda fala da criação de Deus. Galinha, porco, vaca, cavalo, não interessa se você gosta ou não do animal. É criado por Deus, é perfeição de Deus. Porque Deus nunca fez nada mal feito. Aliás, fez você. Gente, é muito triste você saber que esse homem falou isso em cima de uma tribuna, diante de um povo que foi lá, em nome do Senhor Jesus. Ele falou diante de um povo que foi buscar uma resposta, um acalento, um abraço, sabe? Algo diferenciado. Positivismo. E aí você chegar dentro da igreja e ouvir isso, que o povo que não pertence ao ministério são pessoas ruins, isso se Deus salvar,
E o povo do ministério, no meio deles, tem pessoas preguiçosas e pessoas que espalham. Ele colocou isso nos áudios. O que é um absurdo ouvir ele dizer que uma pessoa é preguiçosa. Quem é ele? Ele passa o dia com essa pessoa, ele sabe as dores dessa pessoa. De repente é uma pessoa que sofre de algum mal de saúde, de algum problema de saúde, e aquilo a impossibilita dela se doar 100% ali para o serviço, para o trabalho na igreja, e aí ela é taxada de preguiçosa. Você vê que se ele fala isso dos amigos, imagine de quem ele não gosta. Então, quer dizer, o cara estava lá sossegado, chega o ministério na casa dele e fala assim: amigão, Deus confirmou você para ser diácono. Mas eu? É, você mesmo. Deus confirmou você para ser diácono lá na congregação do Brás. Então, a partir de hoje, você é diácono. Aí, ele é jogado no meio do campo. Não dão treinamento, não falam para ele como é que faz o processo todo. Num dado momento, você está dentro da tua cidade e você fica sabendo que o teu ancião-chefe, numa outra cidade, ele falou em cima do púlpito que você é preguiçoso. Vocês estão entendendo isso? Esse tipo de assunto deve ser tratado no particular, não em cima de um púlpito. Mas ele usufrui do púlpito para falar dos próprios amigos dele. Ele expôs essas pessoas. É exposição. Porque as pessoas que sabem de qual região ele é, também conhecem quem são os diáconos da região. Então ali a pessoa já listra quem são os diáconos e já fala, ó, tá no meio desses daqui, o preguiçoso. Mas ele fala aqui, é porque tem um pouco antes desse áudio, desse recorte, ele fala qual é a cidade e qual o diácono mais velho lá. Então, entendeu? Só que tem vários diáconos lá. Mas a Irmandade já vai começar a especular quem é o preguiçoso. Entendeu? E aí vai acabar chegando no nome, ou num suposto nome de alguém, e vão taxar essa pessoa de preguiçosa. Quer dizer, está trazendo essa pessoa ao ridículo. A pessoa trabalha de graça para a igreja, tem que abrir mão dos seus momentos de lazer com a sua família para estar ali fazendo um trabalho, e talvez por ele ter se negado a fazer no momento que eles queriam, ou fazer algo da forma que eles queriam, ele foi taxado de preguiçoso. Olha para vocês verem o nível desse povo, que nem consideração, nem vergonha na cara eles têm para ter consideração pelas pessoas que se doam de graça para fazer as coisas deles ali. Porque ele fala de preguiçoso, mas ele é outro, porque ele foi colocado lá para fazer esse serviço. Então por que ele está jogando para cima dos outros aquilo que é trabalho dele? Agora eu vou mostrar o terceiro, lembrando que são 5 áudios. Eu já mostrei 2, agora nós vamos para o terceiro. Agora nós vamos mostrar quem é o verdadeiro preguiçoso. Vocês vão entender. Vamos lá. Mas é um excelente diácono também, meu amigo. Muito. Então, irmão, eu estou tão alegre porque agora eu posso sumir de lá que não faz falta nenhuma. Eles atendem funeral, faz unção, vai tudo. E eu estou tranquilo. Porque é duro quando tem uns preguiçosos que não faz nada, né? É, tem uns preguiçosos que não faz nada. Isso ele até coloca no plural, né? Se vocês perceberem. Tem uns preguiçosos que não faz nada. Isso é assunto de se tratar diante de uma igreja de pessoas que ele diz que talvez tenham salvação. Então, mas se o ministério só tem gente boa, gente que presta, como ele falou no áudio anterior, como é que então Deus colocou esses preguiçosos lá? Então ele mesmo se contradiz. Um homem que se contradiz, para mim, já perdeu o total respeito. Já perdeu total credibilidade. Porque não tem coerência nas suas palavras. Como que você vai dar crédito para essa pessoa? Como é que você vai acreditar no que ela fala se em uma só palavra ela conseguiu se contradizer inúmeras vezes? E ele ainda chama os outros de preguiçoso, mas ele mesmo fala nesse áudio. Assim eu deixo eles lá fazendo, eu me livro. Eu vou ficar esquecido, ninguém nem vai lembrar de mim. Quer dizer, ele falou ainda lá, vou ficar sossegado. Mas vem cá, você não está lá, cidadão, para trabalhar? Você não foi colocado lá para fazer o serviço?
Então o primeiro preguiçoso é você. Então se tem diácono preguiçoso lá na sua região, deve ser que você deve ser o maior exemplo deles, né? Deve ser que eles estão seguindo você com uma cartilha. Eles devem estar olhando no espelho que você é para eles. Um tremendo preguiçoso também. Aqui já deixa claro que a região de Sumaré, Hortolândia, aquele lado de lá, é largado. É largado. Largado. E é um lugar problemático. Porque tem inúmeras coisas vindo de lá. Inúmeros casos. Muita coisa mesmo que muitas das vezes nem convém a gente colocar aqui, né? A gente não vai expor a região de Campinas ali, aquela região tem gente toda. Boa lá, gente. Nós não estamos generalizando, não. Até inclusive teve no vídeo anterior uma pessoa que ela veio rebater uma coisa que nós falamos no vídeo. E ela falou que na região dela acontece diferente. Eu pedi para ela colocar lá qual a região dela. Por quê? Se na região dela acontecer as coisas da forma que ela colocou, então, opa, precisamos exaltar esse lugar. Precisamos mostrar para o Braz que esse lugar é o exemplo vivo daquilo que deve ser feito da forma correta. Vamos ver se essa pessoa vai ter coragem de colocar lá de que região que é que ela está falando. Região e que prove por intermédio de vídeos, documentos também, porque aqui nós estamos provando por intermédio dos áudios também. Com certeza. E tem pessoas que elas julgam um geral pela região que ela mora. Só que aqui nós não julgamos só pela região que nós moramos, que é a grande São Paulo. A gente julgamos por todas as regiões que a gente recebe informações. A gente cruza informações, a gente cruza para ver o que está acontecendo aqui em São Paulo. Se acontece no Rio de Janeiro, se acontece no Mato Grosso, se acontece no Nordeste. Aqui a gente não está falando só com base no que acontece em São Paulo. Aqui a gente está falando as coisas com base no que acontece no Brasil inteiro. Porque a gente cruza muitas informações para chegar nesse vídeo aqui. Muitas das vezes tem pessoas que falam, que acham, na verdade, que a gente simplesmente liga uma câmera, conecta a internet, grava um vídeo e manda. E não é assim. A gente, para fazer cada vídeo desse aqui, demanda dias de trabalho, de pesquisa, de busca, de cruzamento de informações, de busca de provas. Muitas das vezes a gente não coloca as provas aqui no vídeo, porque isso não é o importante. O importante é a informação, é a verdade chegar para você. Entendeu? Agora nós temos as provas? Temos. Porque quando alguém vir falar assim, ó, vou te processar por isso, a gente está tranquilo, porque nós temos prova daquilo que estamos falando. Inclusive os nossos vídeos é sempre feito em cima de áudios. Esses áudios aqui não fui eu que gravei não, não foi o Michel que gravou não. Isso aqui são áudios deles, enviados por pessoas que estavam lá, que escutaram da boca dele isso daqui e que se indignaram e que hoje contribui conosco aqui, compartilhando o material para que a gente possa mostrar para outras pessoas os absurdos que acontecem na CCB. Verdade. Não é verdade? Isso mesmo. Agora, nós vamos entrar num assunto muito complexo e muito perigoso. Os dois últimos áudios que vocês vão escutar, principalmente as irmãs, prestem muita atenção, porque vocês vão se espantar. Vamos lá para o primeiro áudio. E como, irmão, para ser um diácono bom, para ser um ancião bom, para ser um cooperador bom e um de jovem bom, tem que ter uma boa esposa, que senão vai tudo a breca. Às vezes ele é bom, mas a esposa é uma jararaca de brava, não serve. Que ela não vai deixar ele para reunião, não vai deixar ele para lugar nenhum. E o coitadinho vai ficar preso. Ele casou com ela, ele não casou com o ministério. Então, Daniel, eu acho que vocês aqui também estão vendo isso, né? E lá nós olha isso. Se a esposa não ajudar, só esperando Deus levar, aí pode aproveitar. Glória a Deus. Vocês entenderam isso que ele está falando aqui? Ele está falando sobre
Não adianta ser um diácono bom, um ancião bom, se você não tem uma esposa dos sonhos. A que te ajuda, né? Porque para esse cidadão, porque para mim, eu não trato nem pelo nome, nem pelo cargo, pelo título, e muito menos como cristão ou crente. Eu trato ele de cidadão mesmo. Essa pessoa, ele coloca aqui, essa fala dele, uma miserável fala, colocando as irmãs como uma jararaca. Quer dizer, compara você, mulher, você que está lá dentro da igreja, ele compara você com uma cobra, com uma das piores espécies, e de forma pejorativa, de forma te diminuindo, que para ele, uma boa esposa, não basta você lavar, cozinhar, passar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, não basta. Você tem que ser totalmente submissa. Ele ainda chama assim, o coitadinho não pode ir para as reuniões, como coisa que mulher proíbe homem de fazer qualquer coisa. Então o homem é coitadinho, a mulher é jararaca. Ele coloca dessa forma. Só que eu vou deixar um conselho aqui. Eu vejo muitos, inclusive esse conselho aqui é para ser polêmico mesmo. Entendeu? É para ser polêmico. Muitos homens dentro das igrejas, das religiões, eu vou falar até no geral, tá? Para vocês não falar que a gente só fala mal da congregação. Então, eu vou falar no geral. A maior parte dos homens desprezam as mulheres e supervalorizam o sexo masculino. Então eu dou um conselho para vocês. Não casem mais com mulheres. Casem com homens. Vivam com homens. Morem com homens. Botem os homens para lavar a sua roupa, para fazer a sua comida, para cuidar dos seus filhos. Tá bom? Para fazer a sua janta, para te aguentar. Porque para aguentar esse cidadão deve ser um saco. Eu tenho dó da esposa dele. Né? Que Deus tenha misericórdia dessa mulher, porque ela não é mais mulher, é uma santa. Então, eu dou esse conselho para vocês. Casem com um homem, né? Se a mulher não presta, casem com um homem. Aproveita aí que isso já não é mais tão discriminado. Então, né? Quem sabe vocês vão ser felizes. Esse áudio aqui me bateu uma indignação. Nós vamos esmiuçar detalhadamente esse áudio. Vamos lá, E com o irmão, para ser um diácono bom, ele fala até bom, né? Não fala bom. Que ele quer... É o caipirês. Quer mostrar humildade. Humildade, né? Ele é empresário. Ele é empresário. E ele falando caipirês. Mas vamos lá. Para ser um ancião bom, para ser um cooperador bom e líder de jovens bom, tem que ter uma boa esposa. Porque senão vai tudo a breca. Então vai tudo por água abaixo, né? Às vezes ele é bom, mas a esposa é uma jararaca de brava. Não serve, porque ela não vai deixar ele ir para a reunião, não vai deixar ele ir para lugar nenhum, e o coitadinho vai ficar preso. Ela casou com ele e não casou com o ministério. Aí ele coloca lá umas reticências. Aí ele coloca assim: se a esposa não ajudar, só esperamos Deus levar, daí pode aproveitar. Vocês estão entendendo o que ele quis colocar na cabeça das pessoas, dos irmãos? Que os irmãos eles têm que aguardar as irmãs falecerem para eles irem buscar outra mulher? É isso que ele tá falando para esses. Entendeu? Fala assim, se você tem uma esposa que ela é brava, que ela não aceita você, toda hora tá saindo para cima e para baixo, para atender culto, para atender batismo, para fazer atendimento da piedade, para fazer unção, para orar, para isso e para aquilo, fique tranquilo, espere só Deus levar, aí você, depois que ela morrer, você aproveita. Quer dizer, aproveita o quê? Você casa com outra e vai aproveitar. É isso, quer dizer, que enquanto a mulher tá ali limpando, cozinhando, passando, fazendo tudo e obedecendo, sendo submissa a eles,
tá tudo ótimo. A partir do momento que essa mulher reclamar alguma coisa, opa, senhor, leva ela que eu quero ficar livre. Quer dizer, descarta como um saco de lixo, descarta como aquela vassoura que você utilizou para varrer a casa inteira, depois que a casa estava limpa, você jogou ela lá no canto atrás da porta. É assim que ele trata. Ele trata a mulher como um objeto. Objeto não, lixo, como lixo. Como lixo, como objeto. Porque lixo você tem o dia lá que você vai colocar o lixo do lado de fora. É isso. Certo. No caso dele, ele fez a mesma coisa. Ah, não está me servindo mais? Põe no lixo. Deixa que Deus leve. E assim eu pego o outro ali e vou aproveitar. Você vê que mente suja desse homem? Você vê que podridão dentro desse ser humano? Isso, eu espero que ele não tenha filha. Eu espero que, se ele tiver mãe, que a mãe dele não escute isso. Sabe o que me chama a atenção? Nós temos um filho especial. Sim. Ele também tem um filho especial. Você acredita? Coitada dessa criança. Ele também tem um filho especial. Eu fiquei chocado com isso. Eu só lamento por essa criança, porque que exemplo que essa criança vai ter de pai dentro de casa? Um pai que, pelo jeito, quer viver para cima e para baixo, é um preguiçoso e chama os outros de preguiçoso, é uma pessoa que não valoriza a mulher, que a despreza, que usa dela como um objeto e descarta ela quando ela não serve mais para ele. Eu tenho dó dessa criança. Dó mesmo. Que Deus tenha muita misericórdia dessa criança. Só para finalizar essa parte desse áudio, eu fiquei muito indignado quando eu vi isso aqui. Aqui, ó. Eles aqui também estão vendo isso, né? E lá nós olha eles. Se a esposa não ajudar, só esperando Deus levar, aí pode aproveitar. Só esperando Deus levar. Espera Deus levar. Aí sim você pode aproveitar. Vocês estão entendendo isso? Eu não consigo entender como vocês congregam numa igreja e vocês falam amém para esse tipo de coisa. Para esse lixo que é jogado de cima a baixo. Gente, vocês estão comendo lixo dentro dessa igreja. Vocês dessa região de Campinas, de Sumaré, vocês estão comendo lixo. Vocês estão comendo lixo. Verdade. Porque você ir para uma igreja, eu em particular, eu sou totalmente contra templo religioso. Mas tem pessoas que gostam. Você tirar um dia de um frio, por exemplo, você colocar um agasalho e você deixar o seu problema na tua casa e você ir numa igreja e lá na igreja você escutar uma coisa dessa, e você dizer ainda amém e continuar ainda selando isso como amém, e ainda você vir nos comentários defender o ancião e não defender a sua esposa, não defender a sua dignidade como mulher, gente, você não tem dignidade. Verdade. Você não tem dignidade. Imagine você é mulher, você saiu para trabalhar, você trabalhou o dia inteiro, aí chegou ali às 6, 7 horas, vou pro culto. Muitas das vezes não deu nem tempo de passar em casa, você já vai direto do serviço. Aí você chega lá na igreja, você tem seus problemas, você tem suas angústias, suas tristezas, você está ali buscando um consolo, e aí você senta ali no banco e escuta uma pessoa, um cidadão desse, falar que você, te comparar com uma jararaca, dizer pro teu esposo sentado lá do outro lado da igreja lá, olha, se ela não estiver te ajudando, é só esperar Deus levar, e aí você pega depois e aproveita. E você escuta o teu marido lá do outro lado dizer amém para isso. Como é que você vai se sentir? Pense nisso. Como é que você pode dizer amém? Como é que você pode querer voltar em um lugar desse? Se valorizem. Eu já falei aqui para vocês inúmeras vezes, outros vídeos que nós fizemos aqui. Pelo amor de Deus, se valorizem. Sabe por quê? Porque quando você estiver dentro de um caixão,
não ache que ele vai ficar lá chorando por você. Esse que concorda com o que esse ancião fala, ele não vai ficar ali, ó, no pé do teu caixão chorando por você. Ele pode até chorar para fazer cena para os outros, mas eu te garanto que não vai dar nem 6 meses depois da sua morte, ele já vai botar outra no teu lugar. Aconteceu aqui na região, não vou falar aqui a localidade, mas aconteceu aqui na região. O cooperador estava sepultando a esposa dele, que passou 40, 50 anos, não sei quantos anos, com ela. Verdade. E do lado já estava já preparada por um ancião. Do lado dele, no enterro da ex-esposa, a atual já estava do lado dele o tempo todo. Parecia até que já estava tudo combinado. Então, pelo que eu fiquei sabendo por trás dos bastidores, o ancião conversou com a sua irmã sobre esse cooperador e aí lá já cruzaram os pactos, né? Cruzaram os pactos, o Novo e o Velho Testamento, e aí juntou os pães de bula e foi. E ficaram até o tempo que o cooperador partiu já faleceu. Ah, é verdade. Partiu, faleceu, mas aconteceu lá dentro. Se vocês estão entendendo a sujeira que existe lá dentro, existe ancião que está casado, mas tem outra. Por exemplo, o caso que nós escutamos aí recentemente, que passou até no jornal, o ancião saiu da casa dele numa cidade. Volta e meia ele saía de lá para atender uma outra localidade. Quando ele chegava lá, ele se encontrava com a amante. Sabe o que ele fez? Ele deu de presentinho para ela uma arma. Sabe o que aconteceu? A amante foi lá e com a própria arma dele. Vocês estão entendendo? E nesse caso, a família que passou por ridículo. Nós ficamos com muita dó da família, porque a esposa, os filhos vieram às redes sociais defender o pai, dizer que aquilo era calúnia, que estavam caluniando o pai deles, que aquilo não existia, que o pai deles não tinha amante e tal. Só que foi comprovado. Ela comprovou que já tinha mais de 10 anos que ela tinha caso com ele. Que inclusive ele comprou essa arma para ela porque ele tinha receio dela ficar sozinha e alguém tentar mexer com ela. Então ele comprou essa arma para ela se defender. E foi com essa arma que ela tirou a vida dele. Por quê? Porque ele prometeu para ela que ele iria se separar da esposa e iria ficar de vez com ela. Só que ela percebeu que isso não ia acontecer. Então ela se revoltou e tomou essa atitude drástica. E aí veio tudo à tona. E já pensou? Você, no momento que deveria ser um momento de dor para você, você descobrir que aquele que está lá, a qual você está ali chorando, sofrendo, é um pior canalha que mentiu para você por anos, que te enganou e que ainda se passou por crente, né? É como eu falo para vocês, a Bíblia é um disfarce imenso, é um disfarce grande para muitos canalhas por aí, para muita gente que não presta. A forma mais fácil dessa pessoa passar por despercebida, passar como honesta entre as pessoas, passar-se ali de boa moça, bom moço, né? De bom homem, boa mulher diante da sociedade, é dizer que é cristão, que faz parte de uma religião, que é crente de alguma igreja. Entendeu? Então, pessoal, se valorizem. Agora nós vamos para o último áudio. Esse último áudio eu deixei para o grande finale, que agora vocês vão se espantar. E ele é pior do que esse que começou a falar das jararacas. Vamos lá. Perde a paz por pouca coisa. Esse áudio aqui, ele é um testemunho, tá? Ele é um testemunho de 5 minutos. Prestem muita atenção nesse testemunho, porque ele vai detalhar tudo que ele falou no áudio anterior. Coitado do marido, às vezes não tem nem desejo de voltar para casa, porque a irmã, perdoe, não é que tem aqui em Rio Preto, eu estou fazendo força de expressão, tem irmã que é uma guerreira, não no sentido de vencer, de trabalho, gosta de guerra, gosta de encrenca.
Se tiver alguma irmã aqui, você tem que mudar, minha filha. Senão o senhor vai te mudar. E o senhor sabe mudar, hein? Vou contar uma obra, Daniel, que eu lembrei. O saudoso Monjo Oliotti contou em Campinas, eu estava presente. Você conheceu ele, né? Então, quem conheceu, até hoje a gente tem saudade. É gente boa. Não falo para vocês? É gente boa. E ele contou uma obra que tinha um casal na região deles lá. As irmãs prestam atenção, viu? Que vai tocar mais para vocês aqui. Tinha um casal lá que Deus mandava o marido para o Ceará. Mas a esposa não queria de jeito nenhum. Falava para ele o quê? Eu saí de São Paulo para ir no Ceará, naquela cidadezinha, mas nunca. E Deus mostrava para o irmão, revelava, e o senhor foi mexendo. Ele perdeu o emprego. E ele falando, olha, veio um sinal, a porta fechou. Eu não vou. E aquela guerra continuou, irmão. Até que um dia eles foram na casa do primo dele, que era da Vila Ré. O primo dá um conselho. O primo falou, eu sou parente. Se eu dar um conselho, eu posso desagradar ela, desagradar o irmão. Então tem culto aqui na Vila Ré. Vamos buscar a palavra hoje? E eu sou testemunha sua. E o marido tinha tanta certeza, irmão, que Deus mandava, que falou assim, bem, vamos buscar a palavra. Se Deus não falar, aqui tem um casal que eu te mando para o Ceará, não precisa mais, que eu também não vou. Deus tem que falar sim. Se aceita? Ah, claro. Topou, vamos buscar a palavra. Ele foi buscar a palavra, e a mulher também. Chegou a palavra, estava sendo para o outro lado. Estava sendo aquela pregação da rainha Vasti, que não quis dançar, e o rei destituiu ela e colocou uma Esther no lugar. E aí o senhor parou, o servo parou e disse, aqui tem um casal que Deus te manda para o Ceará. Mas você diz que não vai, né, irmão? Pois hoje o Senhor te diz, ou você vai, ou eu te tiro da terra e preparo uma Esther para o teu marido. Irmão, eles desceram a escadaria da Vila Ré, sorrindo, né? Tanto ele como ela. Ele olhou para ela e falou, louvado seja Deus. Deus fez a obra da minha esposa. Ela lá está sorrindo. Quando chegou na calçada, paz Deus, bem, você viu que palavra está certinho? Se isso for palavra de Deus, você vai ficar viúvo, que eu não vou. O irmão fechou o semblante. Foram embora. Passou uns dias, eles arrumou a mala e falou, bem, eu vou. Eu vou onde Deus me manda. Quem sabe o senhor faz uma obra no teu coração, depois você vai. Ela falou, nem perca, nem tem esperança. Não, eu vou. Tem gente ruim, né? Será que tem alguma irmã assim também aqui? Você não tem medo de 7 palmos para baixo da terra, não? Olha, você está dando trabalho demais já. Olha. Bom, ele ficou 15 dias. Ele vinha voltando e o telegrama indo. Desencontrado. Ele chegou, nega. Chamava ela de nega. A cunhada veio, abriu a porta, falou, você não recebeu o telegrama? Do quê? O enterro dela foi ontem. O que Deus fez? Preparou do casamento, uma verdadeira Esther. Hoje ela é da piedade, ele é ancião lá onde ele está. Irmão, não brinca com as coisas de Deus, que a coisa pode piorar. Gente, para falar sobre esse áudio, eu tenho que me segurar um pouco no meu emocional para agir com a razão.
Porque se eu for falar tudo aquilo que está entalado na minha garganta, eu não vou conseguir nem terminar esse vídeo. Mas me bateu uma indignação sobre esse testemunho. Por quê? Porque ele fala do João Oliotti. Ele não conviveu, eu não conheci pessoalmente João Oliotti. Mas eu ouvi muitas pregações do João Oliotti. Mas eu não posso dizer que ele era uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Mas ele fala que João Oliotti foi pessoa boa. Mas as irmãs, ele chama de jararaca e pessoas ruins. E nesse testemunho, ele veladamente, ele fala sobre 7 palmos abaixo do chão, morte. Veladamente ele decreta morte para alguém ali. Sentença, né? Uma sentença de morte. Ele ainda pergunta assim, você não tem medo de ir para debaixo de 7 palmos? Isso é uma ameaça velada que ele faz ali. E uma coisa que a gente deve analisar nesse testemunho é porque assim, ele conta esse testemunho, mas ele não fala do que ela morreu, do que essa mulher desse irmão morreu, do que ela morreu. Uma irmã conversando com a gente, ela passou um caso que aconteceu com uma amiga dela. Essa pessoa estudou com ela, ela falou que era uma moça muito bonita, muito educada, de família rica, uma moça assim, que exemplar. E essa moça, ela se apaixonou por um rapaz, e ela ficou esperando aquele rapaz, só que o rapaz já havia rejeitado ela. E ela queria o rapaz, porque ela era apaixonada pelo aquele rapaz, mas o rapaz não quis ela de jeito nenhum. E aí ela sofreu a sua decepção amorosa, a sua primeira decepção amorosa. O que aconteceu? Ela se fechou. Ela não quis namorar com ninguém, ela não quis se envolver, não quis conhecer ninguém. E ali ela conviveu algum tempo. Só que aquela mágoa, aquela tristeza, aquela decepção se tornou uma depressão. Só que uma depressão silenciosa. Uma depressão que ela não demonstrava para as pessoas, mas que ela estava sentindo e que ela estava passando. Aquela depressão era tão forte, que ela começou a adoecer. Começou um órgão parar, outro órgão parar, até que essa moça um dia se deitou para dormir e no outro dia não amanheceu mais. E quando foram ver, ela tinha morrido, né? Ali de múltipla falência dos órgãos. E por conta de quê? Por conta de uma decepção amorosa e que virou uma depressão. Ele não conta no testemunho do que essa mulher morreu. Mas e se essa mulher morreu por depressão? Por ver o marido abandonar ela dentro de casa e viajar para o Ceará? Nós não sabemos quanto tempo ele passou lá, porque ele aqui também não dá essa informação. Mas eu garanto que essa mulher se sentiu desprezada. Ver o marido pegar, largar ela, largar o lar, o qual é contra a lei. Se você é casado, você não pode abandonar o lar. Se você abandonar o lar, se você sair de dentro da sua casa e não voltar em menos de 3 meses, é abandono de lar, né? Você perde todos os seus direitos como cônjuge. Então, esse homem abandonou essa mulher sozinha e foi. Não sabemos também se ela tinha filhos com ele. Nós não sabemos, não foi dito no testemunho. Mas e se ela tivesse? Como é que os filhos iam ficar? Isso tudo por quê? Porque ela descumpriu algo que o próprio Deus deu para nós, que é o livre-arbítrio. Jesus não obriga ninguém a nada, porque Ele quer que você sirva a Ele de livre e espontânea vontade. É por isso que Ele te deu o livre-arbítrio. Mas aqui Ele coloca que pela mulher não ter aceitado ir por Ceará com o marido, Deus veio, matou ela e deu uma verdadeira Esther. Quer dizer, a mulher está morta, a mulher faleceu, a mulher serviu o marido por muitos anos
Mas ela morreu, ela já não serve para mais nada, ela já não é mais ninguém. Aí ele ainda coloca, preparou uma verdadeira Esther. Desmereceu o tempo que ela foi esposa dele, o tempo que ela serviu ele, que ela ajudou, as coisas que ela conquistou com ele, ou que ele conquistou com ela. Então aí a gente vê, do começo ao fim, um machismo velado, disfarçado, a qual muitos falam que Deus é contra machismo. Realmente, Deus é contra machismo. Mas as religiões estão cheias de homens machistas, disfarçados, onde eles se disfarçam e se apoiam na questão de dizer que o pecado entrou através da mulher, porque quem pecou foi Eva e não Adão. Mas isso não é desculpa para que vocês hoje desprezem as mulheres. Isso não é desculpa para você diminuir e usar da mulher a seu bel prazer. Aquele homem pegou, casou com aquela mulher, tirou ela do seio da família dela, levou para casa dele, casou com ela, ela serviu ele como esposa, como amiga, como ajudadora, como mulher, né? Nós sabemos, né, na parte sentimental, na parte íntima, mas só porque ela pegou e disse que não viajaria com ele para o Ceará, o homem já achou que ela merecia a morte, e quando ela morreu, o que ele fez? Ele foi chorar? Ele foi se lamentar? Não. Ele arrumou outra, se casou, e hoje, segundo este ancião, segundo este homem que pregou, que contou esse testemunho, está vivendo muito bem, uma verdadeira Esther. Isso é muito triste, ver um homem desprezar uma mulher, pisotear uma mulher que nem viva está mais para se defender. Então, gente, pelo amor de Deus, vocês podem dizer que nós estamos errados em qualquer coisa, mas dizer para nós que nós estamos errados, que isso daqui não é um machismo, pelo amor de Deus. Pensem, imagine se fosse a história da sua mãe, da sua irmã, da sua prima, de uma filha sua. Imagine o marido de uma delas falando isso que ele falou dessa mulher. Então, a gente, para poder dizer da dor do outro, a gente precisa sentir. Então, sinta a dor dessa pessoa. Imagine a pessoa pisotear na memória dessa pessoa, colocou essa mulher de errado do começo ao fim, desprezou tudo de bom que ela fez e só se lembrou de um único não que ela disse para o marido, que foi não ir viajar com ele. E o marido, mais errado ainda, que pegou, largou a mulher sozinha e foi viajar para o Ceará, segundo ele, para fazer a vontade de Deus. Mas e aí? E se quando ele voltasse, encontrasse um outro homem dentro de casa? Será que ela estaria errada? Aos olhos da sociedade, muitos poderiam dizer que ela estava errada, mas errada ela não estava. Porque se ele abandonou o lar, ela tem todo o direito e toda a liberdade de arrumar um outro companheiro. Verdade. E também tem um outro detalhe nesse testemunho aqui, que inclusive não é testemunho dele. Tem tópico de ensinamento falando que não pode se contar testemunho de terceiro, mas esse homem, ele pega desgraça alheia para colocar uma rédea nas mulheres e para simplesmente colocar um cala-boca nelas, amordaçá-las de vez, falando que sepultura as esperam se porventura elas não mudem os caminhos delas. Não mudem a atitude. As atitudes. E as atitudes são questionar, falar que não vai fazer. Não vai fazer porque isso faz parte da dignidade. Ser uma pessoa digna é simplesmente olhar e falar assim, não, eu não quero fazer isso porque isso não vai me fazer bem. Entende? Se o Espírito Santo falou com ele e falou por intermédio da palavra, deveria ter falado com ela. Verdade. Se não falou com ela,
Se não foi unânime, o que está desligado na terra está desligado nos céus. E o que chama atenção também, se era Deus mesmo que estava mandando ele para o Ceará, por que Deus não trabalhou no coração dela para ela aceitar ir com ele? É porque ali, nesse contexto, o que ele quis falar é que o homem tem que ter amor não à mulher, mas sim ao ministério. Tem que ter amor à obra, às paredes, à construção. Tem que ter amor, zelo por eles, não pela esposa. Então, o que me leva a pensar que a grande maioria dos casamentos dentro da congregação que está no Brasil, eles são casamentos de fachada, onde se um homem, por exemplo, cair num erro, por exemplo, numa fraqueza, que eles chamam de fraqueza, a mulher já acha que ela não pode mais continuar com o marido. Mas, em contrapartida, essa mulher fala não para ele, a primeira coisa que acontece é a agressão física, e depois, se levado para o ministério, e se ela quiser, por exemplo, se desvincular do matrimônio, ele fica com a liberdade, sendo que foi ele que levantou a mão para ela, e ela perde a liberdade e ainda é chamada de vagabunda, como aconteceu na região ali de Campinas mesmo. Entende? Então esse ancião, ele nada mais é do que a réplica de outros anciães, como o Ricardo Adão fala, que é uma legião de anciães que falam a mesma língua. São homens corruptos no evangelho, são homens machistas, são egoístas, caráter corrompido, são avarentos, são presunçosos, são mentirosos, são cães gulosos. E hoje, se fosse mediante a lei que esse caso acontecesse hoje, a esposa desse irmão que foi para o Ceará, ela poderia ir até uma delegacia e fazer um boletim com base na Lei Maria da Penha. Porque a partir do momento que ele chama ela para viajar com ele e ela não quer ir para aquele lugar, e ele coloca ela, então se você não vai, eu vou, você que fica aí, ela poderia fazer um boletim por, como é que eu posso dizer agora? Por agressão psicológica. Agressão psicológica, isso mesmo. Agressão psicológica. Porque isso é uma agressão psicológica. Inclusive, querer forçar a pessoa a fazer uma coisa contra a vontade dela, isso é uma pressão psicológica. Inclusive, a agressão psicológica foi isso que esse ancião fez em cima do púlpito, onde todas as irmãs poderiam ter se juntado, ido direto a uma delegacia, ao Ministério Público e ter denunciado. E ele tem que se retratar publicamente. Ele tem que se retratar publicamente diante das irmãs, pedir perdão para as irmãs. Porque o que ele fez aqui, ele usou do nome de Deus para ameaçar as irmãs. Para chamar as irmãs de jararaca, dizer para as irmãs que se elas não mudarem, o fim delas vai ser a sepultura. Mas assim, eu, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu sou filha de paraibana, meu pai é paraibano, então já é da nossa natureza ter o sangue um pouco esquentado. Eu sempre fui uma pessoa tida como uma pessoa brava. Na verdade, eu não sou brava. Eu tenho um sincericídio, às vezes. Eu falo mesmo que eu penso, com todas as letras, e é assim que eu faço. Mas de mentirosa e falsa, ninguém pode dizer que eu sou. E com o Michel, eu sempre fui assim. Quando ele fala uma coisa pra mim e eu não quero, eu não aceito, eu não concordo, eu digo não mesmo para ele. E muitas das vezes a gente já se salvou de problemas, já nos esquivamos de algumas situações difíceis por conta do meu não. Assim como também já fugimos de problema, já nos esquivamos de muita coisa através do não dele. Então o problema não está no você ser brava, o problema está naquele que não quer nunca aceitar um não da sua parte. Mas se você tiver certeza da sua decisão, daquilo que você acredita, diga não mesmo. Se você não concorda, se você não aceita, se você não quer, diga não mesmo. Não aceite tudo. Eu conheço mulheres
hoje que estão passando por situações difíceis porque não souberam dizer um não na hora certa. Inclusive eu conheço um casal a qual tinha uma casa linda em um bairro muito bom, e por conta da esposa não saber dizer não para o marido começou a fazer uma coisa, fazer outra, e ela vendo as coisas indo de mal a pior, mas ela não sabia dizer não. Ela aceitava tudo que ele decidia, até o dia que ele decidiu vender a casa. Vendeu a casa, tentou negócios, montar negócios, não deu certo. Hoje nem negócios, nem a casa e nem nada. Estão vivendo em uma situação de aperto, já é um casal que já está bem maduro, já não encontra emprego tão fácil. Então aí sobrevivendo, comendo, ganhando de dia para comer de noite, sendo que poderiam hoje estar em uma situação de vida muito melhor. Mas tudo por quê? Porque a mulher nunca disse um não para as coisas que o marido fazia, para as coisas que ele decidia. E olha que situação que ele colocou ela. Hoje ela tem que trabalhar de doméstica para poder sobreviver com a idade que ela já tem. Hoje ela poderia ter a casa dela, ela poderia ter o lar dela do jeito que ela sempre sonhou. Mas não pode. Hoje mora em uma casa totalmente menor daquela que ela tinha, em um lugar onde ela não gostaria, mas é o que deu para ela. Por quê? Porque não soube dizer não. Então eu falo para vocês, mulheres, se vocês não concordam, se vocês verem que não está certo, que vocês não querem, não se submeta a nada que não seja da vontade de vocês. Diga não sim. Diga não quando precisar. Não aceitem tudo. Questionem, critique, pergunte, corram atrás de informações, mas só digam sim quando você tiver certeza que o sim é a melhor resposta. Mas enquanto o sim não for a melhor resposta, diga não para as coisas também. A convicção, ela faz parte da dignidade. Quantas irmãs que vêm aqui no meu canal, nos comentários, e a gente sente que essas irmãs, elas até querem sair daquela denominação, mas elas sentem que se ela sair, o marido vai ficar contra ela, o filho vai ficar contra ela. Tem irmãs que assistem os nossos vídeos com fone de ouvido para o marido escondido, não saber. Para o marido não saber, isso mesmo. Por quê? Porque ela quer evitar briga com o marido. Quer dizer, pensa que coisa triste, você tá dentro da sua casa, você tá dentro da sua casa, usando do seu celular, usufruindo da internet que você ajuda a pagar, mas você não pode escutar um vídeo porque o seu marido não concorda e vai arrumar uma briga com você. Não tem coisa mais triste do que você não ter liberdade dentro da sua própria casa. Nossa. Isso é muito triste, muito triste. É verdade. Só quem passa por isso sabe como que é. Eu passo por isso? Não, não passo. Mas eu conheço pessoas de perto que passam por isso. É por isso que eu sei a dor que é. Porque eu não gostaria em nenhum momento, nem por um minuto da vida, estar na pele dessas mulheres. Graças a Deus, o Michel sempre concorda comigo nas coisas, discorda quando precisa, me questiona, me critica. Eu sei que aquilo é para me ajudar, entendeu? Mas na maior parte das vezes ele me apoia. Eu tenho a total liberdade de eu fazer o que eu quero, de eu estudar o que eu quero, de eu escutar o que eu quero, de eu concordar, discordar, de eu achar, de eu dar o sim, de eu dar o não, da forma que eu achar melhor. Graças a Deus. Mas muitas não têm essa sorte, né? Então, vamos mudar essas coisas. Vamos começar a tomar autonomia, dignidade. Vamos começar a tomar o reinado da nossa vida. Vamos, né, se impor. Não é se impor no sentido de arrumar briga. Nós não estamos aqui incentivando que você brigue com seu marido, mas que você imponha a sua palavra. Você tem seu valor também. Ah, mas quem sustenta a casa é o meu marido. Ele está fazendo a obrigação dele e você está fazendo a sua. Você cuida da casa,
Hoje em dia ter uma empregada doméstica não é barato, pagar uma pessoa para lavar roupa não é barato, pagar uma pessoa para passar roupa não é barato, uma cozinheira não é barato. Então tudo que você faz dentro da sua casa tem valor sim, tá bom? E ainda mais, tem que ser valorizado o dobro, porque você faz aquilo constantemente, sem hora para começar e sem hora para acabar. Isso aí. Não é verdade? Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não deixe também de ativar o sininho das notificações para você receber todos os novos vídeos. Se inscreva no nosso canal, deixa o joinha também, tá? E também deixa o seu comentário para a gente poder se relacionar e a gente conversar bastante, tá? Então reforço também o compartilhamento. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais essa palavra vai chegar nos corações que precisam chegar, tá ok? Nós agradecemos aos novos inscritos, graças a Deus, constantemente, diariamente, tem pessoas se inscritos aqui no nosso canal. Nós estamos chegando a 30 mil inscritos. E nós agradecemos vocês. Para nós, esses 30 mil inscritos, não é importante por questão de ganho ou de números, mas para a gente saber que são 30 mil pessoas que estão escutando a verdade, que estão se libertando, que estão aprendendo a coisa real, estão enxergando os enganos, estão enxergando o caminho da verdade, o caminho da liberdade com Deus, tá bom? Então eu quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrito no canal, que vocês sejam muito bem-vindos. E nós agradecemos a sua companhia, porque esse canal, a gente costuma dizer, nós gravamos o vídeo, mas quem faz o canal é vocês. Então, sinta-se abraçado por nós e o nosso agradecimento a cada um de vocês. Gente, Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos. Amém.